Nossa jornada começa no livro de Gênesis, capítulo 16, com a história de Agar, a serva de Sarai. Agar, em um contexto de conflito familiar, encontra-se no centro de uma história que ecoa nas complexidades do mundo atual. A busca por paz em meio ao caos é uma narrativa universal, e, ao explorarmos a história de Agar, encontramos lições atemporais que ressoam diante dos desafios globais contemporâneos. Vamos mergulhar nesta narrativa, buscando insights que possam iluminar nosso entendimento sobre os conflitos presentes no mundo. Adentramos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, onde as palavras de Jesus se tornam um guia para compreender os sinais dos tempos. Este capítulo ressoa de maneira impactante com o cenário atual de guerras e conflitos globais. Ao explorarmos as profecias de Jesus, somos desafiados a analisar criticamente os eventos contemporâneos e buscar entendimento nos desafios que enfrentamos como sociedade. Vamos mergulhar neste texto sagrado, buscando insights que possam iluminar nosso entendimento sobre as dinâmicas complexas do mundo em que vivemos. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, onde uma conversa profunda entre Jesus e seus discípulos se desenrola. Este capítulo, conhecido por conferir a Pedro as chaves do reino dos céus, nos oferece insights significativos que ressoam com os desafios éticos e morais do mundo contemporâneo. Ao explorarmos essa passagem, somos convidados a refletir sobre o significado das chaves do reino e como esses conceitos podem iluminar os dilemas éticos que enfrentamos globalmente. No Evangelho de Lucas capítulo 21, onde Jesus compartilha profecias impactantes sobre os tempos futuros. Este capítulo, repleto de ensinamentos, ressoa de maneira surpreendente com o cenário contemporâneo de conflitos globais. Ao explorarmos as palavras de Jesus em Lucas 21, somos guiados a uma reflexão profunda sobre as dinâmicas da guerra no mundo atual. Este vídeo busca não apenas contar a história, mas também iluminar os paralelos com a nossa realidade atual, provocando uma compreensão mais profunda das profecias de Jesus. Em Zacarias 12, um texto profético que ressoa através dos tempos, especialmente quando consideramos o papel crucial de Jerusalém nos eventos globais contemporâneos. Este capítulo, repleto de visões e revelações, nos conduz a uma reflexão profunda sobre a cidade sagrada e seu impacto nas dinâmicas geopolíticas atuais. Ao explorarmos as palavras de Zacarias, somos desafiados a compreender a relevância destas profecias em meio aos desafios globais de hoje. Contextualização da história de Agar e Sarai, incapaz de conceber, oferece Agar a Abrão como concubina na esperança de construir uma família. Contudo, quando Agar concebe, a dinâmica entre Sarai e Agar se complica, dando origem a um conflito que ecoa na busca por recursos escassos, uma realidade que ressoa nas disputas globais por território e recursos naturais. A tensão crescente na narrativa de Agar reflete a complexidade das relações humanas, um reflexo das lutas por poder e recursos que presenciamos no cenário internacional. Comparação com o contexto atual de guerra, e ao analisarmos a história de Agar, percebemos paralelos surpreendentes com os conflitos atuais. A busca por recursos, território e influência geopolítica muitas vezes leva a confrontos, ecoando a dinâmica entre Sarai e Agar. Os desafios da escassez e da competição acirrada moldam não apenas narrativas bíblicas, mas também as dinâmicas das guerras e conflitos no mundo contemporâneo. Nesse contexto, Agar representa as comunidades vulneráveis que frequentemente sofrem as consequências desses conflitos. A busca de Agar por orientação divina, em sua aflição, Agar recebe uma promessa divina. Um anjo a encontra no deserto, orientando-a a voltar e se submeter a Sarai. Essa busca por orientação divina reflete a esperança presente em meio à adversidade, algo que ressoa nas aspirações por paz em regiões afetadas por conflitos armados. Agar, em sua busca por respostas, simboliza a busca humana por soluções transcendentes diante de desafios intransigentes. Reflexão sobre lições atuais, na história de Agar nos convida a refletir sobre como podemos aplicar essas lições nos dias de hoje. À medida que enfrentamos crises e conflitos, a busca por orientação e soluções pacíficas continua sendo uma necessidade premente. A compreensão das dinâmicas de poder, a busca por recursos e as lutas por influência nos desafia a repensar estratégias e a considerar abordagens mais compassivas e colaborativas para resolver os problemas globais. Ao mergulharmos na história de Agar em Gênesis 16, encontramos paralelos impressionantes com os conflitos do mundo contemporâneo. A busca por paz, a complexidade das relações humanas e a esperança em orientações divinas são temas que transcendem épocas. Sinais dos tempos em Mateus 24, e Jesus, ao ser questionado por seus discípulos sobre os sinais de sua segunda vinda, descreve uma série de eventos, incluindo guerras e rumores de guerras. A análise destas palavras à luz do atual contexto mundial revela uma impressionante correlação. A escalada de conflitos, as disputas territoriais e as tensões geopolíticas são ecoadas nas profecias de Jesus. Esta introdução prepara o terreno para uma reflexão mais profunda sobre como essas palavras antigas se entrelaçam com os desafios modernos. Guerras e rumores de guerras no mundo contemporâneo, e ao compararmos as profecias de Mateus 24 com o cenário atual, percebemos uma ressonância surpreendente. Guerras, tanto declaradas quanto latentes, permeiam diferentes regiões do globo. Os rumores de guerras, impulsionados pela instantaneidade das notícias e das redes sociais, alimentam a ansiedade global. A narrativa de Mateus 24 se desdobra diante de nossos olhos, convidando-nos a considerar as implicações espirituais e sociais desses eventos. Impacto das guerras na humanidade, e Mateus 24 não apenas prevê guerras, mas também aborda seu impacto na humanidade. Fome, pestes e terremotos são mencionados como consequências diretas. No mundo contemporâneo, a interconexão global significa que as repercussões de conflitos se estendem para além das zonas de combate. A fome causada por deslocamentos massivos, a propagação de doenças em contextos de guerra e os desastres naturais exacerbados por instabilidades políticas são todos reflexos dos cenários profetizados por Jesus. Desafios éticos e morais, o texto de Mateus 24 não é apenas uma predição de eventos, mas também uma chamada à reflexão ética e moral. Jesus destaca a importância da perseverança e da fidelidade em meio a tribulações. Isso nos instiga a questionar como sociedade, enfrentamos os desafios éticos e morais que surgem em tempos de guerra. A busca pela justiça, compaixão e paz emerge como uma resposta crucial aos desafios delineados nas palavras de Jesus. Esta jornada por Mateus 24, somos confrontados com a poderosa relevância das palavras de Jesus para os tempos atuais.
A análise crítica dessas profecias nos desafia não apenas compreender os eventos que se desdobram diante de nós, mas também a responder com sabedoria e compaixão. A confissão de Pedro, no início do capítulo 16, Jesus questiona seus discípulos sobre quem eles o consideram ser. Pedro responde com a poderosa declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é crucial para a compreensão do que segue, pois estabelece a base para a revelação das chaves do reino. Pedro, ao reconhecer a divindade de Jesus, se torna a parte fundamental da mensagem que será transmitida ao mundo. As chaves do reino e seu significado ético. Ao conferir as chaves do reino a Pedro, Jesus está delegando uma responsabilidade significativa. As chaves representam não apenas autoridade espiritual, mas também um chamado à liderança ética. Hoje, no contexto global, enfrentamos desafios éticos complexos que demandam liderança justa e compassiva. A análise destas chaves nos leva a questionar como estamos usando nossa autoridade e influência para abordar os dilemas éticos em nosso tempo. O conflito entre Jesus e Pedro, e após a confissão de Pedro, Jesus começa a falar sobre sua morte iminente e ressurreição. Pedro, em sua preocupação humana, tenta dissuadir Jesus desses caminhos. A resposta de Jesus: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreendeste as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Destaca o conflito entre as perspectivas divinas e humanas. Esse conflito ecoa nos dilemas éticos contemporâneos, onde muitas vezes as prioridades divinas de justiça e compaixão podem colidir com abordagens mais egoístas e humanas. Tomando a cruz e seguindo a Jesus, a narrativa culmina com Jesus desafiando seus discípulos a tomarem suas cruzes e segui-lo. Esse chamado à autonegação e ao serviço ressoa como uma resposta ética aos desafios do mundo. No contexto atual de guerras e conflitos, a mensagem de tomar a cruz nos incita a considerar como podemos sacrificar nossos interesses pessoais em prol da paz e da justiça global. Ao explorarmos Mateus 16, somos confrontados com um chamado à liderança ética e ao sacrifício em meio aos desafios contemporâneos. As chaves do reino oferecem uma perspectiva única sobre como abordar os dilemas éticos que enfrentamos globalmente. Sinais nos céus e na terra, e Jesus inicia seu discurso destacando sinais nos céus e na terra, mencionando eventos astronômicos e desastres naturais. A comparação com eventos contemporâneos, como mudanças climáticas intensificadas e fenômenos naturais devastadores, nos leva a considerar como esses sinais ecoam nas palavras de Jesus. Essa introdução impactante prepara o terreno para uma exploração mais aprofundada das profecias e de seu significado em nossa época. Guerras e desolações. Lucas 21 aborda especificamente a previsão de guerras e desolações. A análise dessas palavras à luz dos conflitos atuais nos desafia a compreender a persistência desses eventos através dos séculos. Os conflitos armados que marcam o cenário global nos convidam a refletir sobre como a humanidade lida com as diferenças e disputas. Essas profecias, longe de serem apenas predições, servem como um chamado à ação e reflexão sobre nosso papel na construção de um mundo mais pacífico. Perseguição e testemunho, e Jesus adverte sobre perseguições e nos chama a ver esses momentos como oportunidades para testemunhar. Em um mundo onde as tensões entre diferentes grupos são frequentemente seguidas por perseguições, essa mensagem ressoa de maneira poderosa. A compreensão de que em meio às adversidades podemos ser testemunhas de compaixão e resiliência é uma perspectiva inspiradora para os desafios atuais. Jerusalém e as nações. Lucas 21 destaca o papel crucial de Jerusalém nos eventos finais. O significado geopolítico da cidade e seu papel nas tensões globais são notáveis. Ao observarmos as atuais disputas em torno de Jerusalém, somos levados a refletir sobre como esses eventos podem desempenhar um papel nas profecias de Jesus. A ligação entre Jerusalém e as nações do mundo oferece uma lente única para entendermos as complexidades geopolíticas e espirituais de nossa era. A exortação à vigilância. O capítulo conclui com a exortação de Jesus à vigilância. Este chamado à atenção constante para os sinais dos tempos é uma mensagem que ressoa através das eras. Em um mundo onde as mudanças ocorrem rapidamente, a necessidade de estar atento aos eventos e suas implicações éticas é mais crucial do que nunca. A vigilância não é apenas uma postura, mas uma chamada à participação ativa na construção de um mundo mais justo. Ao explorarmos Lucas 21, somos desafiados a considerar as profecias de Jesus em relação ao contexto atual de guerra. Jerusalém como taça de tremor para as nações. Zacarias começa destacando Jerusalém como uma taça de tremor para todas as nações ao redor. Essa imagem poderosa ressoa nas tensões globais que orbitam em torno de Jerusalém nos dias de hoje. A cidade, considerada sagrada por várias religiões, tornou-se um epicentro de conflitos geopolíticos. A comparação entre a visão de Zacarias e a realidade contemporânea desafia-nos a considerar como os eventos em Jerusalém reverberam no cenário internacional. O cerco contra Jerusalém. Zacarias prediz um cerco contra Jerusalém, um evento que traz à mente os conflitos e tensões que têm cercado a cidade ao longo dos séculos. A análise desta profecia em relação aos cercos e conflitos modernos nos faz refletir sobre a complexidade dos interesses em jogo. A compreensão de que Jerusalém é mais do que uma cidade, mas um símbolo de identidade e espiritualidade, lança luz sobre os desafios que permeiam as negociações internacionais e as disputas territoriais. O lamento por aquele a quem transpassaram. Em uma visão peculiar em Zacarias 12 é o lamento por aquele a quem transpassaram. Essa imagem ressoa com a narrativa da crucificação de Jesus Cristo. No contexto atual, onde muitos conflitos têm raízes religiosas, a comparação entre o lamento profético e os eventos contemporâneos nos convida a refletir sobre o papel das crenças religiosas nas tensões globais e a busca por entendimento e reconciliação. A fortaleza de Davi e a glória no meio de Jerusalém. Em Zacarias 12 também fala sobre a fortaleza de Davi e a glória no meio de Jerusalém. Essa visão aponta para um tempo de restauração e paz. Ao analisarmos essas imagens proféticas, somos desafiados a vislumbrar um futuro de reconciliação e unidade, mesmo em meio aos desafios atuais. A compreensão de que a paz em Jerusalém tem implicações globais nos convida a considerar como as ações e decisões em relação a essa cidade reverberam por todo o mundo. Ao concluirmos nossa jornada pelo capítulo 12 de Zacarias, somos confrontados com a poderosa relevância dessas profecias para os desafios globais de hoje.
Este vídeo não apenas busca informar, mas inspirar uma reflexão significativa sobre como as palavras das Escrituras Sagradas ecoam nos eventos atuais. Somos desafiados a considerar as profecias de Jesus em relação ao contexto atual de guerra. Que, ao entendermos as profecias à luz dos desafios contemporâneos, possamos contribuir para um mundo mais compassivo, compreensivo e esperançoso. Que as mensagens sirva como um guia para a compreensão profunda e ação responsável em nosso tempo.